Fala aí, meu povo, como vocês estão? Vocês estão, né? Espero que estejam todos bem. Você que nos assiste, nos acompanha do outro lado da telinha. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E esse estudo vai ser gravado, tá bom? Depois vai ser disponibilizado na nossa plataforma no YouTube, para que você possa assistir, ver e rever quando necessário, tá bom? Antes da gente começar, vamos fazer aquela nossa típica oração, tá bom? Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que você nos deste. Abençoe agora, Senhor, esse estudo para que possamos entender a tua vontade em nossas vidas. Essas bênçãos nós te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Gente, vamos dar sequência aqui à nossa série de estudos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, né? Um tema bem bem relevante para os dias atuais. Vamos falar do cuidado com o corpo, né? com, o nosso, com o nosso corpo. Antes, porém, eu gostaria de esclarecer que a visão bíblica a respeito do corpo humano é holística. Como assim holística? Nós temos como se fosse um triângulo, tá? Primeiramente, a gente tem a ordem física, né? O corpo ele é um material físico, né? O corpo também, claro, em conjunto com as demais funções, né? Nós temos ali a parte espiritual e a parte mental. Ou seja, nós temos a parte física, mental e a espiritual. E durante o tempo, a gente deve desenvolver essas três características, né? Do nosso corpo. Sempre para melhor, é claro, né? E isso é uma questão que valoriza muito. Mas como cuidar do nosso corpo nos dias atuais, né? Como que a gente pode fazer esse cuidado contínuo? Será que a Bíblia ela nos traz algumas orientações de como cuidar do nosso corpo? Eu digo para vocês que a Bíblia é o livro mais completo que temos hoje na face da Terra. Qualquer assunto que você queira pesquisar ou que você queira se aconselhar, certamente a Bíblia aborda. E como nós já estudamos, né, em lições anteriores, né, como já foi dito em lições anteriores, a Bíblia ela foi escrita por Deus. Então, amigos e amigas, vocês têm em suas mãos um livro completo, um livro que aborda todos os assuntos, né? E, acima de tudo, ele foi escrito por Deus. E certamente na Bíblia nós vamos encontrar alguns conselhos, né, que Deus deixou aí para nós cuidarmos do nosso corpo. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou os planetas, Deus criou o ser humano, né, na pessoa de Adão e Eva. Antes, porém, Deus já havia criado os anjos não caídos, né? E quando Deus criou os seres humanos, Deus também criou um jardim para que eles pudessem cuidar. E todo esse processo de criação é um é muito, vamos assim falar, é um assunto muito complexo para a mente humana. Vocês já pararam para pensar é, a perfeição de Deus na criação do ser humano? Hoje na medicina nós temos diversos, como podemos falar, ramos, né? Ou subdivisões. Nós temos alguém que cuida do olho, que é oftalmologista.
quem cuida do coração, cardiologista, pneumologista, quem cuida do pulmão. Então, neurologista, né, quem cuida aí da nossa parte cerebral, sistema nervoso e tudo mais, né? É, a medicina ela é dividida em cada especialidade do corpo do ser humano. E ainda assim, durante anos e anos, séculos e séculos, o corpo humano vem sendo estudado. De tão complexo que ele é, essa máquina complexa, né? E vou dar um exemplo para vocês. Vamos aqui contar uma historinha bem rápida. Se você vai numa concessionária e compra um carro novo, né? Você aí temos imagens aí da criação, né? Você compra aí um carro novo, você não põe qualquer gasolina. Você vai ler o manual de instrução e vai pôr a gasolina adequada. Vou longe. Você não colocaria água no lugar da gasolina, porque você sabe, se colocar água no seu carro, você vai estragar o motor, fundir o motor. Se nós temos todos esses cuidados para com os objetos, materiais, então por que nós não cuidamos da mesma forma do nosso corpo, né? Por que a gente submete o nosso corpo a situações degradantes? Por exemplo, pessoas que ingerem álcool, fazem uso constante de drogas, comem demasiadamente, pessoas que não fazem exercícios físicos. Seria um pouco estranho, né? A gente ter tanto cuidado com os objetos materiais, mas não com o nosso corpo, que é o nosso, que nos sustenta, né? Que nos sustenta, que nos dá força para o trabalho, para as atividades diárias, para tantas outras coisas, né? Será que há alguma lei, né, que está válida para reger nosso corpo? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, aí, ou se você quiser pode acompanhar aqui na tela, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Nós temos aqui alguns relatos da criação, né? E disse Deus ainda, segundo o relato de Gênesis, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Relato encontrado em Gênesis 2, 9. Se vocês perceberem, nós conseguimos extrair desses textos que há limites. Há limites. Originalmente, o ser humano ele foi criado vegetariano. Você pode observar pelos relatos. Deus criou todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra e todas as árvores que há fruto e dê semente. Isso você será por mantimento. Então, há limites. Deus inicialmente colocou limites, que o ser humano fosse, pudesse se alimentar de coisas naturais, de coisas boas. Só que, em decorrência do pecado, e também por ocasião do dilúvio, a dieta carnívora ela foi acrescentada ao menu do ser humano.
Não que eu esteja falando aqui que comer carne é pecado, e não estou falando que vegetariano é santo e só quem é vegetariano vai para o céu. Não estou falando isso, tá? Estou dizendo que, originalmente, Deus nos criou para que nós pudéssemos comer coisas saudáveis, coisas naturais, tá bom? Não estou dizendo aqui, não estou criticando quem é vegetariano e nem quem come carne. Só estou relatando alguns fatos, né? E quando Deus disse que é, criou ali árvores agradáveis, boas para o alimento, Deus quis que o ser humano vivesse em abundância, que o ser humano pudesse viver agradavelmente, sem essa de romantizar a tristeza, sem essa de romantizar o sofrimento. Porque essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Então Deus queria que o ser humano fosse feliz com as coisas que ele com as coisas, né, que Deus ele criou para que eles pudessem se alimentar. Continuando, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Exatamente como eu disse anteriormente, né? Deus criou o ser humano para ser feliz. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser felizes. Só que Satanás, o intruso, ele veio e colocou algumas pitadas de maldades, sofrimentos também, e etc. E o que Paulo ele nos ensinou sobre o cuidado com o nosso corpo? Será que Paulo disse algo aí interessante para que nós pudéssemos assim trazer para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, a fim de que mudássemos alguns hábitos e vivêssemos melhor? Vamos descobrir nos próximos slides. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa passagem de Paulo no livro de Coríntios aí, ela é bastante importante porque nós precisamos entender qual a comparação que é realizada entre o nosso corpo e o santuário. Paulo afirma categoricamente que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E pronto. Mas por que comparar o nosso corpo com uma coisa tão sagrada? Vamos lá. Quando Deus criou o ser humano, Deus podia vê-los face a face. Tanto é que em, em todo final de tarde, Deus se encontrava com Adão e Eva. E ali conversavam sobre o dia. Olha, Senhor, o meu dia foi assim, assim, assado. Cuidei daquelas árvores. Olha aqueles animais ali. Eu os pastoreei, né? Tá vendo aquelas ramas ali? Eu cuidei para que elas fossem para um outro lado da cerca, mais ou menos isso, sabe? Aquela conversa agradável de final de tarde que você tem com seus parentes, né? Quando você chega exausto do trabalho e quer conversar, quer dizer como foi o dia, etc. Era mais ou menos assim. É mais ou menos assim que Adão, Eva e Deus conversavam em todo final de tarde. Nós sabemos que por conta da desobediência, o primeiro casal ele foi convidado a se retirar do Éden.
né? Eles não poderiam mais ali ficar, até porque agora eles foram contaminados pelo pecado. Então eles precisaram sair do Éden. Só que ainda assim Deus queria conversar com eles. Só que não mais face a face. Por quê? Porque a glória de Deus os fulminaria. Por quê? Deus é santo. Deus não se mistura com o pecado. Mas só que mesmo assim Deus queria manter uma conversa com eles, né? E com o passar do tempo, nós temos as figuras aí dos profetas, homens de Deus, né? Que passavam mensagens divinas. E em certo momento, Deus sentiu tanta saudade da humanidade que ele disse assim: olha, que vocês me construam um santuário para que eu possa habitar nele. E dentro desse santuário, bem resumidamente, é claro, nós não vamos entrar em detalhe por detalhe em cada função do santuário, mas de uma forma bem superficial para que vocês possam entender. Existia no santuário existiam alguns compartimentos, né? Que nós tínhamos o pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E a Arca da Aliança ela ficava num lugar específico. Deixa eu só confirmar aqui com vocês, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ela ficava no lugar santíssimo. Deixa eu só confirmar aqui, porque essa informação aqui me fugiu agora. Peraí, para passar informações certas para vocês, né? Exatamente. A Arca da Aliança ela ficava no lugar santíssimo do santuário, que era um lugar totalmente exclusivo, onde a presença de Deus ali se fazia presente pelo Shekinah, né? A presença de Deus ali se fazia presente. E uma vez por ano, os sacerdotes tinham sumos, né? Os sumos sacerdotes, eles tinham autorização para entrar naquele lugar santíssimo para fazer a expiação do pecado do povo todo, de todo o ano. Então, eu trouxe esses fatos aqui para que vocês tenham a noção da santidade do santuário e, ao mesmo tempo, Paulo compara o corpo a um santuário. Compara o corpo ao santuário, né? E com base nisso a gente entende que esse nosso corpo, ele sim é especial. E outra, esse corpo aqui ele não é nosso, ele é de Deus. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos. O que é um mordomo? É aquele que cuida daquele que não é seu, que tem que prestar contas daquele que não é seu. E o nosso corpo, ele é um templo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Né? Por isso que eu digo, às vezes a gente toma atitudes erradas em relação ao nosso corpo, ou negligenciamos alguns preceitos fundamentais, né? E mais importante, Cristo ele pagou um preço enorme para que nós pudéssemos viver. Por isso que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Muitas das doenças, não estou generalizando, né? Muitas das doenças, elas poderiam ser evitadas se nós cuidássemos do nosso corpo. Por exemplo, com essa pandemia que nós estamos ainda atravessando, né? Diversos estudos foram desenvolvidos. E também estudo por profissionais da educação física. Aquelas pessoas que praticavam exercício físico diariamente,
elas tinham mais facilidades para combater os sintomas da Covid. O sistema imunológico estava mais forte do que aquelas pessoas que eram sedentárias, pessoas obesas, ou pessoas que tinham alguns problemas. Para vocês terem uma ideia da importância da gente cuidar do nosso corpo, né? E algumas doenças, como eu disse, elas são é, originadas em algum ato de negligência. Nós não estou falando, como eu disse, não generaliza, até porque existem doenças hereditárias, né, que vai passando de geração em geração, mas algumas outras a gente pode sim evitar, né? Segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Paulo continua dizendo ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele fala o seguinte, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Gente, olha que interessante. O que eu como, o que eu bebo, é tudo para a glória de Deus. Existe um ditado que fala o seguinte: nós somos o que comemos. O que você está ingerindo hoje? Do que você está se alimentando? A gente vive num país, num país, não, num mundo, vamos utilizar aqui, né? A gente vive num mundo é, em que a revolução tecnológica, de um lado ajudou e de outro atrasou. Digo por quê? Por exemplo, o açúcar que você usa na sua casa. Você sabia que quanto mais branquinho ele é, mais processado ele foi? E quando ele é processado, ele vai perdendo todos os nutrientes. O arroz, por exemplo. O arroz, pega um arroz normal e um arroz, esqueci o nome, aquele que é mais escurinho. Ai, esqueci o nome do arroz. Bom, se você lembrou aí do outro lado da telinha, talvez você já tem noção de qual arroz eu estou falando, né? Então nós temos muitos alimentos processados, alimentos hiperprocessados, alimentos que a gente vai ingerindo no nosso corpo e isso vai deteriorando. O ideal seria que nós não comêssemos enlatados, produtos processados, mas se você vai no mercado, quase 90% dos produtos é produto enlatado, é produto processado. O ideal seria que nós vivêssemos uma dieta assim, escolhendo, dando mais preferência às frutas, legumes, alimentos não processados, né? Mas é difícil nos dias atuais, né? E continuando aqui, né? Vemos aí essa imagem. Por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o corpo? Gente, primeiro a Bíblia é clara, ela condena o uso de bebidas alcoólicas. Além de você pagar um mico enorme, até porque você ingerindo bebidas alcoólicas, você perde totalmente a razão, a sua consciência daquilo que você está fazendo, aí você paga aqueles micos, você ainda está ingerindo uma coisa que vai fazer muito mal, que vai lhe cobrar lá na frente, né? Vamos ler aqui, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, é tolo, é tolo. Olha o conselho de Salomão em Provérbios.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Paulo continua. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se nós pegarmos o nosso olhar e voltarmos para o nosso corpo, a gente vai perceber o quanto somos valiosos. Deus condena a bebida, como eu disse, o uso de bebida alcoólica. E é forte, até porque se a gente for ver, em Apocalipse fala que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Amigos e amigas, transgredir as leis naturais tem o mesmo peso do que você transgredir uma lei moral. As leis morais, nós já comentamos aqui, são os 10 mandamentos. E toda vez que a gente entope a nossa mente, o nosso corpo, com bebidas inadequadas, uso de drogas, nós somos entorpecidos, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, mas espera lá, eu já ouvi falar que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. Não sei se é bem assim. Ah, mas olha, Jesus bebeu vinho. Jesus transformou água em vinho. É, vamos lá, né? Vamos entender esse contexto. Quando Jesus transformou água em vinho, obviamente não era um vinho com álcool. Ah, mas como você sabe? Você estava lá? Não, eu não estava. Mas você precisa socorrer aos escritos originais. Nós comentamos bastante, eu lembro bem lá no começo do nosso estudo, que a Bíblia ela foi escrita original, né? No Antigo Testamento em aramaico, o Novo Testamento em hebraico, em grego, naquelas, naquelas sociedades ali, e que algumas palavras no original não consegue se traduzir para o português. Então nós vamos entender aqui aquele tipo de vinho que Jesus fez aquela transformação naquele casamento lá de Caná da Galileia. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos duas palavras básicas para o vinho, né? A primeira é na verdade são três, né? O oinos, o oida e a síquera. E se vocês perceberem, dentre essas palavras aqui, né? Uma significa o vinho com álcool, outra, o puro suco da uva, né? E uma terceira seria como assim, a primeira seria assim, o álcool, depois a uva e depois a uva com álcool. E quando Jesus se refere é, ao, ao vinho, o puro suco da uva, ele não utiliza aqueles outros termos que é ou vinho com álcool, né, com, claro, o álcool aí pela ação do fermento, né, pela ação da fermentação, né. E aquele vinho que Jesus utilizou, transformou ali naquele casamento, é óbvio que era o puro suco da uva. Embora na tradução para o português ele veio como né, a palavra vinho, tá bom? Então não vamos confundir isso daí, tá? Como dissemos, a Bíblia condena o uso aí de bebidas alcoólicas e também condena o uso de substâncias tóxicas, cigarro, né? Vocês, assim, quem fabrica o cigarro tem licença para matar, porque se você pega aí as substâncias
nós temos num cigarro é assustador. É assim, é você estar se matando com as próprias mãos, né? Então, não só o álcool, como substâncias tóxicas, as drogas, né? Ai, a maconha é medicinal. Ah, fumar maconha é medicinal. Não, não é. Não é medicinal. Fumar maconha não é medicinal, né? Não faz bem para nada e para ninguém, né? Claro, existem alguns remédios aí, podem ser feitos, ter como um dos seus compostos, né? Algum a maconha aí, mas isso eu vou deixar para que os médicos discutam, mas pegar a maconha e falar que vai fumar, que vai fazer bem, não, não é, gente. Poxa, nem usar crack, usar. Não, não dá, né? E também na questão assim da saúde, né? A gente verificou que a Bíblia ela faz uma clara distinção entre os animais que podem e não podem ser comidos. Eu comentei com vocês que antes do pecado, Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de animais, se alimentasse de animais para complementar é, ali a sua dieta, mas não era o ideal. Só que não foram todos os animais. Quando você tiver um tempo, você vai abrir a sua Bíblia, que você tem na sua casa, certamente, no livro de Levítico 11. Em Levíticos 11, Deus ele deixou muito claro quais animais podem ser comidos, mas não podem. Eu vou colocar aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho, tá? Vou interromper aqui. Eu vou voltar. Eu quero colocar na tela e vou ler com vocês essa lista aqui para que vocês tenham noção do que a gente pode e o que a gente não pode comer, tá bom? Eu vou interromper aqui, eu vou chamar a minha outra telinha para que vocês possam conferir comigo aqui o que Deus permitiu para que nós ou para comer ou para evitar, né? Vamos aqui, ó. Abrir aqui rapidinho. Estou compartilhando com vocês, né? Aí apareceu na telinha para vocês, né? Ó, Levítico capítulo 11. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas: vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens, lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm um casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatana nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Dois pontos. Desculpa. Não comam nenhum deles. E, mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatana nem escamas é impuro. Também são impuros as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, alçores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e
polpas e também morcegos, é claro, né? Foram comer morcego lá na China, viu o que aconteceu, né? É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de morto: todos os animais com cascos, mas que não têm casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá que lavar a roupa que estiver vestido e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Continuando, os animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: toda espécie de largatos, lagartixas, ratos, toupeiras, camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos, e se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um dos animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura e qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro. Se o corpo de um dos animais cair sobre alguma coisa, ficará impuro. E se um forno, um fogão de barro, então se tornará, se cair também no forno, um fogão de barro, então se ficará impuro e deverá ser quebrado, né? Então aqui ele fala do lugar onde vai cair e tal, tudo mais, né? Vamos ver aqui, se fala mais de algum animal. Aqui, aqui não tem mais, não tem mais. É isso, minha gente, ó, li aqui para vocês a listinha de Levítico 11, né, que ele traz ali alguns conselhos de Deus de quais animais nós podemos comer, tá? Continuando aqui no nosso estudo, já caminhando para o final, né? O que Jesus deseja para cada um de seus filhos, né? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pronto, olha que passagem maravilhosa. Obediência. Se você ouvir e obedecer a palavra de Deus, você não vai ter problemas. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que beleza. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui dos 8 remédios naturais que Deus deixou para nós, né? Primeiro, nós temos que falar sobre a luz solar, né? A importância da luz solar, né? Para nossa vida, em questão da vitamina D, né? Temos a água pura, é recomendado que nós bebamos aí no mínimo 2 litros de água por dia, e toda a função importante aí que a água tem no nosso corpo, né? Temos aqui o ar puro. A gente vive às vezes em cidades poluídas, nós não conseguimos assim respirar bem. Então é importante assim nos finais de semana a gente procurar algum lugar onde a gente possa respirar um ar puro. Exercício físico, isso daqui é fundamental, né, gente? Manter o corpo aí em atividade faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem literalmente para o coração. Isso é verdade, né? Pelo menos aí uns 15 minutos de caminhada, né? De forma diária, né? Diariamente você caminhar 15 minutos, bastante importante. Alimentação adequada, balanceada. Digo e repito, seria interessante se nós dessemos mais
preferências aos alimentos naturais, deixasse de lado os alimentos enlatados, os alimentos industrializados, os alimentos processados, a carne. Mas não estou falando que é pecado comer carne, não estou falando que ser vegetariano é o ideal para ir para o céu, porque não é. A questão é, você vive a vida melhor. É isso, você vive a vida melhor. Repouso, pelo menos 8 horas, 7 a 8 horas de sono por dia, para a gente poder recarregar as energias, colocar as coisas em ordem. O repouso é muito importante, não podemos negligenciar esse ponto. Temperança, né? Temperança no comer, nós que fazemos nossas alimentações aí, comer o adequado, o ideal, não exagerar. A gente não precisa comer como se não houvesse o amanhã, como se o mundo fosse acabar amanhã. Não, calma, vamos comer de uma forma bem balanceada, né? E, minha gente, é um remédio, assim, né, espiritual. Confiar em Deus, né? Confiar em Deus, em suas promessas. Assim, é fundamental. Saber que Ele está com você é fundamental. E uma coisa é verdade. Eu li uma frase no passado, mas muito forte. O mundo não vai parar para escutar os seus problemas. Não podemos parar o tempo. Então, nós não devemos perder nosso tempo com coisas banais, com coisas fúteis. Eu sempre digo, né, a mim mesmo, se me tirar a paz, não compensa. Se te tira a paz, não compensa. E tempo, ele é valioso. E nós vamos também dar conta do nosso tempo. O que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu. Então vamos readequar, ajustar o que está errado, para aproveitarmos de uma maneira muito sábia o nosso tempo. E ao final do estudo, você deve tomar uma decisão, assim como eu, que é reconhecer que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e desejo agora, pela graça de Deus, viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus. É muito importante. É muito importante. E finalizo com essas últimas palavras o meu estudo, tá? O nosso estudo. E espero que possamos nos ver no nosso, se eu não me engano, já vai ser o último estudo da nossa série, tá bom? Que você tenha um ótimo finalzinho de sábado, um excelente começo de semana. E, havendo dúvidas, você pode nos questionar no nosso grupo de estudo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.